Olá! Prepare-se para descobrir um monte de fatos que você vai querer compartilhar com todos os seus amigos depois. Você verá um scanner de alimentos que conta as calorias, uma lâmpada que levita e botas feitas de chiclete reciclado. Você ficou intrigado? Vamos lá! Tem gente que fica apavorada ao ver uma única barata na cozinha e tem gente que trabalha aqui, em uma fazenda chinesa de criação desses insetos. Em um ano, nascem nesse lugar apenas 6 bilhões desses monstros com antenas. As condições de vida, segundo os funcionários, são como um hotel 5 estrelas. Eles estão falando de baratas, é claro, não das pessoas. Mas falando sério, os insetos são criados aqui não só por diversão. Eles são vendidos para restaurantes, ou você esqueceu que estamos falando sobre a China, e também para fabricantes de cosméticos e medicamentos. Enquanto o turismo espacial ainda está se desenvolvendo no mundo e apenas pessoas incrivelmente ricas podem deixar a Terra, um grupo de entusiastas decidiu lançar um peixinho dourado ao espaço de graça. Bem, foi isso que aconteceu. Não se preocupe, o peixe está bem. Ele pousou são e salvo e voltou para o seu aquário, mas sua vida provavelmente nunca mais será a mesma. Você também não confia muito quando as marcas afirmam que seus aparelhos são totalmente à prova d'água? Bem, a gente entende, mas a Sony encontrou uma maneira incomum de convencer os compradores em potencial da capacidade de seu player. Para isso, começaram a vendê-lo dentro de garrafas de água. Esse cara não enlouqueceu. Na natureza, quase todos os ouriços se sujam de poeira. A razão é simples. Assim, um novo cheiro será absorvido pelos seus espinhos e os predadores terão menos chance de notarem o animal. Esse cara é um daqueles que se interessam mais pelas figuras do que pelos livros. Porém, não o leve a mal. Ele é um artista único que transforma velhas enciclopédias e outros livros em verdadeiras obras de arte. O cara procura as ilustrações mais chamativas nas páginas do livro e em seguida as recorta para que se transformem em uma história harmoniosa. Uma cadeira de balanço é legal, mas e uma cama de balanço? Pessoal, vocês têm certeza que não confundiram nada? Normalmente, os peixes são retirados dos lagos e não jogados neles. Mas no estado de Wyoming, nos Estados Unidos, essa aqui é uma prática bastante comum. Um órgão do governo local responsável pela pesca é quem se ocupa dessa missão. Em um ano, seus especialistas colocaram nos lagos cerca de 5 milhões de peixes. Isso é 10 vezes mais que a população do próprio estado. Em primeiro lugar, as autoridades locais se esforçam tanto assim para atrair turistas. Afinal, ninguém ficará feliz de ficar sentado em um barco por 5 horas e não pegar uma única truta arco-íris. Portanto, esses animais são primeiro criados em reservas artificiais e só depois despejados nos grandes lagos locais. Dizem que chinelos são proibidos em alguns resorts europeus simplesmente porque fazem barulhos altos e irritantes. Porém, como ficar sem eles? Qual é a alternativa? Parece que os italianos já descobriram. Isso aqui são solas especiais que são coladas aos pés no lugar dos sapatos. A princípio, a ideia de andar por aí com isso parece um pouco maluca, mas é muito mais confortável do que parece. As solas protegem contra as altas temperaturas da areia na praia, pedras pontiagudas e pisos escorregadios. Para dizer a verdade, ficamos com vontade de encomendar. É muito conveniente ser um animal que vive no mar. Ficou com sede? É só beber água. Mas não, isso simplesmente não funciona assim. As cobras marinhas tropicais, por exemplo, às vezes são obrigadas a não beberem nada por 7 meses. Mas por quê? O que acontece é que a evolução não ensinou seus corpos a filtrarem o excesso de sal. Portanto, resta apenas um caminho: matar a sede com a água doce que se acumula na superfície do oceano devido às chuvas. Mas, como você sabe, isso não acontece todos os dias.
Os hippies, há muito tempo, já viraram história, mas o sinal de paz, não. Ele pode ser visto na metade das fotos na internet. Você também faz isso? É melhor não fazer e aqui está o porquê. O que acontece é que, com o nível atual de desenvolvimento de tecnologia, copiar suas impressões digitais de uma imagem dessas é moleza, ou seja, você só está facilitando a vida de hackers mal intencionados. Porém, você pode tapar as pontas dos dedos com fita adesiva, seguindo o exemplo desse cara. De longe, pode parecer que essa garota está de pé em um mar de pipoca crocante, mas na verdade... são pequenas conchas. E sim, toda a praia está repleta delas. Essa atração única está localizada na Austrália Ocidental. Isso é conteúdo de primeira pro Instagram. Essas coisas parecem aquelas lanternas de papel que às vezes são lançadas para o céu e, se você olhar de perto, parece uma festa numa discoteca. Mas na verdade o espaço escuro nessas imagens é o oceano, e essa coisa luminosa são criaturas vivas. Elas são chamadas de groselhas do mar e à luz do dia parecem simples águas vivas. Os animais brilham devido a um processo químico especial em seus organismos. Esse fenômeno é chamado de bioluminescência. Calma, esta não é uma câmara de tortura. Essas máquinas estão em quase todas as bibliotecas japonesas para que os visitantes possam desinfetar os livros. E o mais incrível é que essas máquinas surgiram muito antes do terrível 2020. O que fazer se você for um esquiador profissional e viver a maior parte do ano, bem, na Austrália, por exemplo? Não é problema. Em 2021, existem simuladores até mesmo deste esporte. Quem curte uma alimentação saudável pode ficar feliz. Agora você não precisa mais memorizar o conteúdo calórico de cada alimento e nem pesar cada pedaço de comida. A Panasonic criou uma máquina que fará isso por você. Além disso, ela também determinará com precisão a quantidade de gordura, proteína e carboidratos no prato. Já reparou que alguns hidrantes são vermelhos enquanto outros são, sei lá, laranja? Isso não é por acaso, a cor indica quantos galões de água por minuto um hidrante usa. O vermelho é o mais econômico e mais adequado para combater pequenos incêndios. É por isso que costuma ser instalado nas ruas da cidade. Em seguida vem o laranja, o verde e o azul, em ordem crescente. Franceses, se afastem das telas. Em Toronto, eles vendem um quadrado de croissant. E sim, a expectativa é que esse prato seja muito procurado. Pode apostar, basta olhar para ele. Ei amigo, isso é confortável? Parece que sim. Antes deste vídeo também não sabíamos o que os flamingos comem assim, debaixo d'água e nessa posição tão incomum. É assim que eles usam o bico para sugarem o alimento junto com a água. Em seguida jogam o excesso de líquido fora. Bem, para os donos de um pescoço tão longo seria difícil fazer isso de forma diferente, com a cabeça pro outro lado. Alguma vez um chiclete grudou nos seus sapatos enquanto você caminhava? Temos certeza que sim. Afinal, há muitos deles nas calçadas. Os trabalhadores dos serviços municipais simplesmente odeiam chicletes, afinal precisam limpá-los. Os ambientalistas o odeiam ainda mais, afinal ele é tão prejudicial ao meio ambiente quanto qualquer plástico. Uns pesquisadores britânicos encontraram uma solução engenhosa. Eles criaram recipientes especiais para coletar chicletes e uma tecnologia para seu processamento. Agora é possível usar os chicletes mascados para fazer botas, réguas, canetas e copos de café. Não se preocupe quanto ao último. No processo de reciclagem, a goma passa por temperaturas tão altas que as bactérias simplesmente não têm a menor chance. No Japão, existe um museu dedicado aos flocos de neve. Nos Estados Unidos, tem um para arte ruim. E na China, um sobre melancias. Como a China e as melancias estão relacionadas? Muito simples. Este país produz 80 milhões de toneladas dessa fruta por ano. Isso equivale a 2/3 da produção mundial. Portanto, não é surpreendente que os tipos de competições e eventos dedicados à melancia sejam constantemente realizados na China. É aqui, por exemplo, que vivem os mais talentosos mestres da pintura de melancia. Bem, eles certamente merecem um museu à parte. Dá só uma olhada nesse quadro diferente pendurado na parede. Peraí, o que essa garota está fazendo?
Pois é, isso não é um quadro, e sim uma escada dobrável. Obviamente, essa solução de design não é adequada para todos, mas a economia de espaço é simplesmente incrível. Uau, parece que o dono desta lâmpada vive em 2080. Na verdade, a resposta, é claro, está na física básica. Esta lâmpada está suspensa por ímãs especiais, mas acende graças à simples indução. Os haters dizem que esse vídeo foi editado ao contrário. Você pode provar o contrário, basta encontrar um dente de leão e verificar você mesmo. Ei, pare de ser preguiçoso, é hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time. Acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis, fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender.